pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui dando início à nossa revisão final para o Enem do curso Monteiro Lobato, né? Meu nome é Daval, para quem já teve aula comigo sabe ao longo do ano. Sou professor de interpretação de texto, tá? E hoje o que eu quero trazer para vocês aqui em termos de revisão do nosso conteúdo é a parte de semântica da interpretação de texto, né? A semântica, vamos lembrar aqui comigo, nesses slides que vocês estão acompanhando, como você lê ali, é o ramo da linguagem que estuda os significados, tanto das unidades mínimas das palavras, os prefixos e os sufixos, quanto de grandes textos, né? Então, lembrar que semântica diz respeito unicamente, em resumo ali, como você vê, aos significados do que a gente tem para comunicar, né? Há partes da linguística aí que vão tratar da forma, do conteúdo, da gramática. Aqui a gente vai focar mais especificamente nos significados. Então, o que eu queria revisar com vocês em termos de interpretação de texto é aquilo que diz respeito aos significados tão somente. Vamos ver o que a gente tem para revisar aqui, que é importante para os nossos exames do Enem. Tá, antes tem esse quadrinho aí para a gente dar uma olhada, né? O significado, vamos lembrar, antes de qualquer outra coisa, que ele não é dado pelos dicionários. E, desse modo, ele não é fixo e imutável. É certo, é evidente que a gente, quando vai pesquisar o significado de uma palavra, o dicionário ajuda bastante, né? Mas não é ele, na linguagem, que é responsável por fazer com que nós tenhamos esse significado determinado, né? O significado eterno. As palavras têm a sua modificação, a sua própria dinâmica, elas ganham significados outros, elas perdem significados, mudam de sentido às vezes. E nem sempre o dicionário vai conseguir acompanhar exatamente aquilo que a palavra quer dizer. A gente tem um casozinho de má compreensão de uma semântica nessa tirinha aí, que está na tela de vocês, né? Olha lá. O vikingzinho, aí o Agar diz, preciso do meu barco consertado hoje à tarde. Deu uma cantada no dono da oficina. A chave aí está na palavra cantada, né? E o seu comandado lá, Anui, diz que sim. E ele vai até o dono da oficina e diz que hoje tem festa no meu AP. Está brincando com a ideia de cantada, cujo significado aí não é o mesmo pretendido pelo Agar e entendido por aquele seu comandado, né? O que isso já nos comunica é que as palavras assumem diferentes significados em contextos diferentes. É para isso que a gente está aqui pensando hoje em semântica, as palavras assumirem esses significados diferentes. Vamos seguir? Então, bola para frente. Vamos estudar, então, as várias possibilidades de variações semânticas. Olha aí. Em primeiro lugar, vamos observar palavras que sofrem alteração nos seus sentidos, em termos de ampliar os seus significados, tá? Então, tem palavras que sofrem variação semântica porque têm o seu significado ampliado, dilatado, passam a significar mais do que originalmente elas pretendiam, tá bom? É o caso dessa palavra que eu tirei print aí do vocabulário do Google, que é a palavra treta, né? Treta, e você vê no slide que treta, de acordo com o sentido que o dicionário nos comunica, é um substantivo feminino, né? Tem a orientação da pronúncia aí com E fechado, né? Treta, e que alude à destreza no jogo de esgrima. Se você sabe lidar bem com a espadazinha da esgrima, né? E se você tem habilidade, destreza e habilidade, você pode-se dizer de você que tem treta, e treta, não sei exatamente qual é o uso, né? Por extensão, é a ação que se vale da astúcia, um ardil, estratagema, uma manha. Ele tem a manha, ele tem um traquejo, ele tem um bom jeito para lidar com a coisa. Como diz a citação, enganou-nos com uma esperta treta, um ardil, uma estratégia, uma manhazinha, tá? Terceiro significado fala que a palavra também pode ser usada para iludir ou para enganar, ok? O que ele disse não era verdade, eram tretas significando aí mentira também. Joia?
Aí o que eu pergunto aqui no nosso slidezinho é o seguinte, né? Onde é que está o sentido aí de briga? O sentido usual de treta hoje é briga, né? Os caras estão tretando aí por pouca coisa, né? Ele tretou com a mãe antes de sair de casa. Tretar tem essa conotação de briga, que não está dicionarizada, pelo menos não no Google, como você pode ver aí, se a atualização ainda não foi feita. Treta como briga é um sentido novo que ganha a palavra por conta de haver esse fenômeno linguístico, o da ampliação de sentido. As palavras estão aí, sempre ganhando sentidos novos, diferentes o tempo todo, tá? Não acontece só com treta, acontece com dezenas de outras palavras, né? Um exemplo que me ocorre aqui agora da palavra legal, que significa uma coisa bacana, joia, interessante, né? Originalmente, você sabe aí, se você pensar um pouco na etimologia, que legal tem a ver com uma coisa que está de acordo com a lei, né? Legal, uma norma legal, uma regulamentação legal. E por extensão, né? Por ampliação de sentido, legal passou a ser uma coisa jóia, positiva. De acordo com a lei, de acordo com os costumes, legal, boa. Palavra que também teve o seu sentido ampliado. E o que aconteceu com esse legal? Esse legal já é um exemplo mais antigo, né? O legal acabou entrando no dicionário. Então, a função do dicionário é registrar os usos. O dicionário não determina, como eu disse no slide anterior. O dicionário não determina. O dicionário vai sugerir vai registrar os usos que a gente faz da linguagem no dia a dia. Beleza? Trago outros exemplos aqui para você fixar bem o que eu estou dizendo. O exemplo de aterrissou, embarcou e navegamos. Olha lá, vamos pensar um pouquinho nessas palavras, né? Aterrissou. Aterrissou tem a ver com pousar na Terra. Então, quando a gente diz de uma nave espacial que aterrissou na Lua, a gente está estendendo a aplicação da palavra aterrissou para significar aquilo que também pousa na Lua, né? Originalmente não tem isso. Até que uma outra palavra nasça para dizer a que se refere, como se referir precisamente ao pouso na Lua, né? Essa palavra já surgiu. Essa palavra é alunissou. Ninguém usa, né? Alunissou, ou para quando há um pouso em Marte, agora a exploração de Marte é cada vez mais divulgada por aí. No caso de Marte é ameriçou. Vê se pode, né? Tem essas palavras próprias, exatas, né? E na falta do conhecimento mais técnico dessas palavras, a gente apela para essa liberdade linguística de ampliar o sentido dos nossos vocábulos. É a mesma coisa que falar que embarcar em um avião, né? Porque embarcar, se você também etimologicamente pensa aí na palavra embarcar, significa entrar no barco. A gente embarca no avião, embarca no trem. Nos meios de transporte, de maneira geral, a gente pode falar de embarcar. Essa mesma origem da palavra embarcou, que diz respeito a esse campo semântico da navegação, né? Ela nos trouxe a palavra navegar, que a gente usa bastante para nos referirmos a quando estamos aí na internet navegando. Navegamos na internet. O sentido da palavra navegar também foi ampliado. Joinha? Então, em termos de ampliação de sentido, é bom a gente ficar esperto, né? É isso aí que acontece. Eu nem cobro bastante isso aqui. Pessoal, então, já que vimos aí a ampliação de sentido, vamos dar uma olhada agora na restrição de sentido, né? Para a restrição de sentido, eu trouxe aqui o vocábulo, né? Esse printzinho aqui da Wikipédia, o vocábulo mártir. Olha lá, entre parênteses você vê o significado, né? Original, vem dessa palavra grega, essas letrinhas gregas aí e tal, que apontam para o fato de que mártir diz respeito a uma testemunha de um fato qualquer, né? Eu tive que fazer um boletim de ocorrência, foi quando? Terça-feira, porque a moto bateu no meu carro, aí teve testemunha ali também do caso. Antigamente você chamava testemunha, uma testemunha qualquer de mártir, né? Agora, esse sentido de mártir, que é o sentido de testemunha, a gente não usa mais. A gente não usa a palavra mártir para falar de qualquer testemunha. Isso não é usado nem na ciência jurídica e nem em campo nenhum, né? Se você quer dizer testemunha, você diz testemunha. Temos essa palavra para lugar de mártir.
mártir passou a ter um novo sentido. Então, ela significava testemunha no sentido lato, né, abrangente, e ela passou a significar mais do que só isso. Ela passou a significar menos do que isso, né? Não é mais, é menos. Ela passou a significar aquele que morre em nome de uma causa. Aquele que morre em nome de uma causa, né? Aquele cristão que era mártir, era o cristão que morria testemunhando a fé dele no Cristo, né? Enfim, aí tem mártir também que é ampliado para outras causas e religiões, também não fica apenas preso ao campo da religião cristã. Mas você veja, do lato, do abrangente testemunha, mártir passou a significar mais especificamente aquele que testemunha uma fé e aquele que morre por uma causa, né? O sentido foi diminuindo, o sentido foi enxugado aí, não significa mais, de modo abrangente, testemunha. Vamos para o próximo slide? Olha lá. Agora o que a gente tem que discutir em termos de semântica é o sentido literal e não literal das palavras. E a gente começa com essas tirinhas, vocês já viram que eu gosto de tirinha, né? Tem um monte de tirinha aí, tá? Essa tirinha do Recruta Zero, que eu lia quando garoto, né? Olha lá, o Recruta Zero é um militar tapadão, que é burrinho, ele só segue ordens, né? Essa é a história da personagem. A gente tem ali na tirinha o superior dando uma ordem para ele, né? Um dia você vai se dar mal, pode escrever isso. E aí ele joga lá com um dia você vai se dar mal. O principal recurso de humor usado nas tirinhas do Recruta Zero é essa falta de capacidade de abstração do Recruta Zero, né? De entender sentidos não literais. Ele é literalista, né? Disse da pessoa limitada intelectualmente que ela não consegue além do que é literal, tá? Ele é assim, literalista. E por ser literalista, ele pega e escreve exatamente a ordem do capitão, né? No quadrinho, ok? O que aponta para um conceito importante que a gente tem, que é muito recorrente no Enem, né? O conceito de metalinguagem. Lembram da metalinguagem? O que é metalinguagem? É quando um texto se debruça a falar do seu próprio gênero. E é o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho aqui um quadrinho em que a personagem lida com as estruturas do gênero literário da tirinha, né? Ela mesma vai lá e mexe, uma tirinha que tem como assunto a própria tirinha, né? Que ele mexe no quadro lá. O fato é que esse cara não compreende esse sentido literal. E ali embaixo a gente tem as cobras do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos dar o crédito para o Luiz Fernando Veríssimo, que é um ótimo escritor. Como técnico, meu trabalho se baseia no binômio técnica, força e disciplina. E aí, comentário de mais um subordinadinho, né? Que diz, isso dá trinômio. E ali ele brinca, né, com essa questão nossa aqui também. Não tolero literalismo em questões semânticas. Olha lá, é o que a gente está vendo. Esse literalismo em questões semânticas. Ele queria que as cobrinhas entendessem de modo não literal o termo que ele usou. Binômio 2, né? E aí ele cita técnica, força e disciplina, que são 3. Aí o questionamento, não tolero literalismo. Não é para ser literal, é para interpretar binômio no sentido não literal. É uma maneira de continuar sendo autoritário, na verdade. O humor se esconde aí, né? Muito bem. Então, tem termos que são assim, e nós temos que interpretar de maneira não literal, e há termos que devemos interpretar literalmente. Essas duas tirinhas brincam com isso, né? Com a leitura literal e não literal. Temos aqui, na primeira tirinha, do Recruta Zero, o recruta interpretando de maneira literal aquilo que não deveria ser interpretado de maneira literal. E, na tirinha das cobrinhas, o comandante lá, né, esse que está chefiando com a boina, né, que está chefiando as cobrinhas, pedindo para que os seus subordinados não interpretassem literalmente, não levassem tanto a sério. Tá bom? Muito bem. Sentido literal e não literal. Vamos tratar agora de polissemia. Bom,
Então, vamos lá. No que diz respeito à polissemia, vamos lembrar do que se trata primeiro o termo, né? Poli é muito, semia, significados, são muitos significados. Vocês vão encontrar esse termo também aí nos manuais, nos exercícios, o Enem às vezes chama isso de plurissignificação. Plural, significação, significado, é a mesma coisa que polissemia, né? Então, a polissemia se dá quando um termo ou uma expressão envolvem mais de um significado, tá bom? Às vezes, esse lidar com mais de um significado em uma palavra é intencional, outras vezes é um vício. Vamos dar uma olhada nesses exemplos que a gente tem aqui. Então, você tem essa primeira cena de uma loja em que o garoto lê um aviso, né, na loja que vende roupas íntimas, dizendo que não trocamos roupas íntimas. E ele acusa a vendedora lá de ser uma porcona por não trocar roupa íntima. Tá? Olha só, o humor se faz numa cena dessa, numa tirinha dessa, justamente com a dupla significação do cartaz. O cartaz pode significar duas coisas, né? Pode significar que a pessoa não troca suas próprias roupas, assim como pode significar que na loja não se efetua trocas de roupas compradas desde que essas roupas sejam peças íntimas, né? Que também lá não é uma coisa muito higiênica você fazer isso. É polissêmico. O humor é gerado por causa da polissemia. Agora, se a gente considerar o contexto que o garotinho não soube ler, a gente vai chegar à conclusão que, alto lá, né, menininho? Eu acho que você forçou demais a interpretação a chamar a moça ali de porcona. Porque, afinal de contas, para a interpretação de um texto, é preciso você pegar o contexto todo também, né? Você não pode ficar interpretando tão somente os enunciados verbais, né? Faltou leitura de ambiente, faltou leitura de contexto aí para ele conseguir escapar da polissemia. Mas se não fosse assim também, não ia ter graça essa tirinha, tá? Vamos para outra? Na outra a gente tem ali um diálogo dos dois menininhos, né? Olha lá, o Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. E o garotinho responde, que sorte dele, a minha mãe é brava pra caramba. Tenho quase certeza de que é selvagem. Aí você tem um jogo do doméstico com o selvagem, sugerindo que a mãe dele é doméstica no sentido de domesticado, como um bicho, como um animal domesticado. É com a polissemia que se faz o humor. A polissemia, inclusive, é responsável por uma série de chaves de humor, né? Então, tem uma série de questões no Enem que vão indagar você sobre o que é, qual o efeito de sentido, o que provoca humor na tirinha ou no texto. Muitas vezes, o que é responsável por acionar esses elementos de humor são essas palavras que têm duplo significado, são essa polissemia, tá? Todas aqui, nesse caso, evidentemente intencionais, tá bom? Bom, ainda como uma variante dessa polissemia, a gente tem aquilo que é conhecido como ambiguidade. Tá? Ainda na esteira da polissemia, aquilo que alguns chamam de ambiguidade. Ambiguidade, alguns autores vão entender que se trata de uma polissemia não intencional. Tá? Então, alguns autores leem a ambiguidade como um vício da polissemia. A polissemia, naqueles dois casos que a gente observou, era pretendida, intencional. Agora, o que a gente tem na ambiguidade, a ambiguidade é uma espécie de polissemia que apareceu sem que tivesse sido planejado. Ela pode ter o efeito de humor, mas não o humor pretendido, planejado. Vamos dar uma olhada no que eu tenho aqui. Ó, o exemplo é o seguinte: a perseguição dos motociclistas se estendeu por 10 quilômetros. Essa frase, a perseguição dos motociclistas se estendeu por 10 quilômetros, ela se apresenta como um enunciado ambíguo, tá? Que tem dois sentidos aí, né? E eu não sei diferenciar exatamente qual um qual outro. Eu não sei se a perseguição tem os motociclistas
como os agentes, os motociclistas é que perseguem, ou se nessa frase está contida a ideia de que os motociclistas são os receptores da perseguição, eles são vítimas, o alvo da perseguição, por assim dizer. Tá? Então esse enunciado não é claro e dele a gente vai dizer que ele tem um vício de ambiguidade. Tá? Alguns gramáticos não vão chamar a ambiguidade de um problema. Alguns gramáticos vão chamar a ambiguidade de um efeito pretendido. Ou seja lá o que for, você tem que entender que aqui, se não há o esclarecimento pelo contexto, a gente está diante de um enunciado ambíguo. Ok? Vamos ver o que eu escrevi aqui embaixo, nesse último quadrinho, olha lá. Toda ambiguidade é polissêmica. Nem toda ambiguidade e polissemia são pretendidas. Quando ocorrem por descuido de revisão, são chamadas de viciosas. Quando elas se dão intencionalmente, são poderosos recursos linguísticos retóricos. Retórico com a finalidade de convencer, né? Então, ela pode ser pretendida ou não pretendida. Quando não pretendida, ela é viciosa. Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês de uma viciosa aqui num jornal, né? Fiz um printzinho de um jornal aí e só o título daqui é que nos basta. Olha lá. A polícia cerca prédio com índios no Rio. Ok? A manchete, o caput dessa notícia aí não aponta para uma coisa tão clara, né? Para um enunciado tão claro. Olha lá, a polícia cerca prédio com índios. Parece que a polícia, junto com os índios, cercou um prédio, ou ela cercou um prédio em que havia índios dentro, né? Você tem essa ambiguidade, esse vício no texto jornalístico. Isso, evidentemente, é um vício, né? O texto jornalístico pretende, prima pela clareza e não pode jogar com essa plurissignificação aqui, a exemplo do que as tirinhas estavam fazendo. As tirinhas, sim, tem essa liberdade de significar uma coisa e significar outra. O texto jornalístico, a princípio, se pretende bastante claro, porque a finalidade principal é a informação, né? E tem essa brincadeira com essa tirinha aqui, né? Em que o pinguinzinho dialoga com o outro, em cima do iceberg. O pinguinzinho diz nada e continua insistindo. O nada vai aumentando, nada, nada. E uma orca vem, olha o pinguim. E ele diz que o bichinho, porque não nadou, era burro. E a gente vem a entender que o nada não é nada, no sentido do pronome definido nada, né? Nada significa verbo, nadar. Então você teve uma ambiguidade aí entre a interpretação do pronome definido e o verbo. E deu no que deu, morreu o bichinho. Tá? Para ele, o enunciado, para ele, o nada foi ambíguo. Belezinha? Então tá. Vamos tratar agora de pressupostos e subentendidos. Ok. Então, são os outros dois tópicos que eu queria conversar com vocês aqui, os pressupostos e os subentendidos. Vamos lá. Por pressuposto, eu entendo informações implícitas, adicionais, facilmente compreendidas devido a palavras ou expressões presentes na frase, que permitem ao leitor compreender essa informação implícita. O enunciado depende dessa pressuposição para que faça sentido. Assim, o pressuposto é verdadeiro e irrefutável. Trocando em miúdos, para a gente entender o que está escrito aqui, o pressuposto é uma informação que não está escrita. Ela é deduzida pelo que está escrito, né? Então, eu pressuponho algo que não está escrito a partir do que está. Joia? Acontece que para eu cavar um pressuposto, para eu chegar à dedução de um pressuposto, eu preciso disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego um marcadorzinho aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu preciso me valer de expressões, de palavras que existem na frase que me permitem compreender essa informação implícita que eu estou falando. Vamos dar uma olhada em exemplos para ver se isso fica mais claro? Olha lá. Exemplos de pressupostos. Então, você tem um enunciado escrito. Decidi
deixar de comer carne. Opa, está lá o pressuposto. Está lá o pressuposto, não. Está lá o que está registrado, está lá o que está escrito. Decidi deixar de comer carne. Como pressuposto, o que não está escrito, né? Vamos supor que esse pressuposto aqui não está escrito. Aqui no meu caso está, mas é uma dedução a que nós chegamos. O pressuposto é o seguinte: a pessoa comia carne antes. Tá? Olha que para eu fazer o pressuposto, eu estou me valendo de uma palavra que existe no primeiro enunciado escrito, a palavra carne, né? E o pressuposto é montado a partir dessa palavra que já está escrita. Então, se eu decidir deixar de comer carne, eu pressuponho que a pessoa comia carne antes. Outro enunciado: finalmente acabei minha monografia. Como pressuposto, é legítimo, é correto deduzir, com uma grande margem de segurança, né, claro, que demorou algum tempo para essa pessoa terminar sua monografia. Levou um certo tempo, não foi tão fácil assim o processo foi custoso e penoso. Ok? É legítima essa dedução, esse pressuposto é legítimo ser colhido daqui. Bastante seguro, né? Outro exemplo: alunos que estudam de manhã costumam ter melhor rendimento. Bom, se eu estou dizendo que alunos que estudam de manhã costumam ter melhor rendimento, é legítimo que eu pressuponha que há alunos que não estudam de manhã. Vejam que para os meus pressupostos, eu quero retomar isso com vocês, eu preciso retomar algumas palavras que existem na frase escrita. Carne aqui, monografia aqui, estudar aqui de manhã, estudar aqui de manhã. Tá? Então, o pressuposto é uma dedução que eu faço, que ainda mantém pontos de contato verbais muito aderentes ao texto original. Vamos ver o que é o subentendido, que tem uma diferença sutil entre os dois. Tá? Vamos entender essa diferença. Então, vamos lá. Os subentendidos são insinuações, informações escondidas, dependentes da interpretação do leitor. Opa, agora aqui parece que eu preciso recorrer um pouquinho mais ao repertório do leitor. Tá? Eu não vou ficar assim tão aderente àquela informação, eu vou fazer uso do conteúdo que tem em cada intérprete para poder captar aí o que é um subentendido. Não possuem marca linguística, sendo deduzidos através do contexto comunicacional e do conhecimento que os destinatários têm do mundo. Olha como eu falei que precisa do repertório, conhecimento que os destinatários têm do mundo, repertório seu. Podem ser ou não verdadeiros. Veja que ela não tem aquela margem de segurança toda como o pressuposto tinha. E podem ser facilmente negados, vistos serem unicamente da responsabilidade de quem interpreta a frase. Vamos ver isso nos exemplos? Olha lá, exemplos de subentendidos. Quando sair de casa, não se esqueça de levar um casaco. O subentendido, depois que você ouviu uma frase dessa, a pessoa vai lá e elocubra, e calcula, e deduz. Está frio lá fora. Veja aqui agora que no meu subentendido não aparece sequer uma palavra que diga respeito àquilo que foi dito. Ela não tem aquela adesão linguística, né? Tão forte como aquela que vimos no pressuposto. E ela é uma dedução um pouco menos segura do que a do pressuposto. A dedução de que está frio lá fora. Porque ela pode ou não ser verdadeira. Leve um casaco porque pode não estar frio, pode ser que venha esfriar daqui a pouco e a pessoa viu na previsão que é mais tarde, que vai chover, etc. e tal. Ok? Então, é um subentendido que não tem aquela margem de segurança toda. Depende um pouco da interpretação de quem lê. Segundo exemplo, já tenho a garganta seca de tanto falar. Subentendido.
quero beber um copo d'água ou quero parar de falar nesse momento. Aqui tivemos dois subentendidos, né? Eu quero beber um copo d'água ou quero parar de falar. Ou então a pessoa, quando diz que já tem a garganta seca de tanto falar, já está com a garganta seca mesmo. Ela não quis subentender nada disso, mas, nossa, estou com a garganta seca. Né? Se eu falar isso, o pessoal vai lá e pega uma água. É verdade? Não, é só um subentendido, não necessariamente é isso que eu quero comunicar. Mas é complicado, né? Porque tem pessoas que só se comunicam esperando do outro subentendidos, ok? Nossa, isso dá um monte de problema de comunicação. A gente fala uma coisa para a pessoa e espera que ela subentenda o que eu quero comunicar como subentendido, mas isso nem sempre se dá. Outro exemplo. Você vai a pé para casa agora? Você vai a pé para casa agora? Você escuta essa pergunta. Né? Você vai a pé para casa agora? O subentendido, né? Pode ser, eu posso lhe dar uma carona. Ou um outro subentendido que é possível, é perigoso andar a pé na rua a essas horas. Duas possibilidades, tá? Não tão seguras assim de serem subentendidas. Então, entre os pressupostos que a gente viu agora há pouco e os subentendidos, existe uma diferença muito grande. Os pressupostos são mais seguros, os pressupostos são mais aderentes àquilo que se diz, os subentendidos são interpretações até mais de cunho pessoal daquilo que se enuncia, tá bom? De qualquer maneira, ambos são deduções daquilo que não está dado, daquilo que não está materializado no texto. São deduções que você tira, são implicações que você tem a partir do que é enunciado, do que é falado. Temos aqui uns quadrinhos também. Estou viciado em quadrinho nessas aulas, né? Olha lá. De novo o Agar. A Helga, que é a esposa do Agar, oferece para ele, né? Café. Ele não entende o subentendido. Ele não entende o pressuposto. E ele diz, sim, acho que é. Ao perguntar café, ela não queria que o cara analisasse o bule para dizer se era ou não café, né? A expectativa dela foi frustrada porque ele não leu corretamente o que era para ter sido lido no pressuposto, tá? Olha lá, pelas imagens depreendemos o que pretendia dizer Helga com a fala observada na primeira cena. Ela pretendia querer saber se ele queria ou não o café. Aqui embaixo tem uma tirinha da Mafalda, do cartunista argentino, né, o Quino. A Mafaldinha olha a estrela no chão, olha para o céu e exclama, caramba, admirada, né? Impressionada ali. Nesse caso, o personagem deduz haver caído uma estrela do céu. O humor repousa justamente sobre um erro ao subentender, né? Então, ela teve um subentendido errado de que as estrelas do céu estavam caindo. E aqui, vou ter uma indagaçãozinha para vocês aqui. Um juiz conversando com um acusado aí de alguma coisa. O juiz diz, no momento do furto o senhor não pensou na sua mulher, na sua filha? E ele responde, pensei sim, doutor, mas a loja só tinha roupa para homem. Ele não subentendeu que esperava, o que o juiz esperava que ele subentendesse, né? O juiz esperava que ele tivesse pensado duas vezes antes de cometer o crime, né? Porque senão ele deixaria mulher e filhas desamparadas e tal. E ele entendeu que o juiz estava perguntando uma coisa diversa, ok? Muito bem. Então vamos lá seguir com a nossa aula de semântica, um segundo momento aqui. Vamos tratar de coisinhas assim um pouco mais light agora, né? Vamos falar um pouquinho dessa relação de sinônimo e antônimo. Sinônimo e antônimo também diz respeito ao conteúdo das palavras. Vamos lembrar, né? A semântica tem a ver com isso, com o conteúdo das expressões, das palavras, com significados. Esses conceitos, eles dispensam uma definição mais demorada. Assim. Você sabe o que é sinônimo? São palavras com sentidos semelhantes, né? Cuidado aí só com uma coisa, sinônimo não é palavra que tem sentido igual, não tem uma palavra que tem um sentido igual da outra, né? Ela tem sentido semelhante. Ainda que um significado seja muito próximo entre uma palavra e outra, né? Cada uma palavra em si,
ela vai ter uma conotação, que você vê aqui no slide, ela vai ter uma conotação ligeiramente diferente. É o que a gente pode chamar, mais à frente vocês vão ver também, ainda nessas aulas, de efeito de sentido. O efeito de sentido de uma palavra para outra varia, muda, né? Ainda que seja uma percepção subjetiva, ainda que eu tenha para com determinada palavra uma predileção, eu goste mais dela do que da outra, o efeito de sentido tem sempre uma variaçãozinha aí. Trago como exemplo a palavra lixeiro e coletor, que ambas dizem respeito à mesma coisa, mas é possível que, no caso de lixeiro, essa palavra soe mais depreciativa quando a gente vai se referir ao serviço que os garis, olha aí, garis, outra palavra, fazem, tá? Então, o lixeiro parece que deprecia um pouco, porque está associado a lixo, que é uma palavra que a gente costuma usar com sentido muito, com uma carga semântica muito negativa, né? Muito pesada. Coletor, ela tem um efeito mais neutro, ela atenua um pouquinho. Então, você vê que elas são sinônimas, mas elas têm essa variação aí. Isso é importante nos textos, tá? Por meio de palavras empregadas como essa, a gente consegue perceber se alguém que está enunciando um texto, alguém que está comunicando alguma coisa, está pretendendo ser agressivo ou não, por exemplo, né? Ou está pretendendo apenas informar com mais neutralidade, ok? Muito bem. Então, o que eu já disse é que não há sinônimos perfeitos. Uma palavra não quer dizer exatamente o que a outra quer dizer. Joia? E é evidente, né, que há palavras sem antônimos. Não é para todas as palavras que você tem o contrário do que ela quer dizer. Né? Microfone, aqui, eu estou um microfone aqui em cima que vocês não estão vendo. Microfone, qual que seria o contrário de microfone? Não tem. Então, tem palavras que não têm antônimos. Tá? Antônimos são palavras que têm um significado contrário a uma outra palavra. Então, dia, noite, mar, seria antônimo de... O que seria um antônimo de mar? Terra? Não seria o contrário de mar, terra, né? Terra não é o contrário do mar. Não dá para pensar assim. O fato é que em alguns contextos que você vai ter a terra contraposta ao mar, né? E aí o que a gente pode dizer é que estamos diante de um fenômeno linguístico que vai ser conhecido como antítese, né? E não antônimo, uma figura de linguagem que joga com os contrários. Mas a palavra terra não é o contrário da palavra mar, por exemplo. Como o dia é o contrário da noite. Enfim, vamos aqui a uns conceitos de hipônimo e hiperônimo, que é interessante, são conceitos interessantes, especialmente para quem... inclusive para quem vai escrever também. Você tem a redação do Enem aí, em que os hipônimos podem nos socorrer, assim como sinônimos, né? Para a gente ficar evitando repetição de termos e tal. Então, hipônimos e hiperônimos. Vamos lembrar do que se trata isso aqui. Hipo é o menor, né? Hipo em grego é menor, é o mais fraco. Hipônimo é aquele nome que sugere uma categoria menor, abrangida, incluída pelos hiper. Hiper é o grande, é o maior, é o forte, não tem o hipermercado. Então, os hipônimos são abrangidos pela categoria maior dos hiperônimos. Tá? Vamos dar uma olhada nos exemplos, que isso que vai ficar mais claro. O que eu quero dizer com isso? Trago os exemplos aqui de hipônimos. Olha lá, trouxe um monte de bicho aqui para o exemplo do hipônimo. Ganso, marreco, pato, galinho, sabiá. São substantivos que a gente pode chamar de hipônimos, porque esses todos podem ser abrangidos na categoria dos hiperônimos. São categorias maiores que incluem os hipônimos, né? Da palavra aves, incluem esses bichos todos, né? Ovíparos, uma palavra que inclui aqueles bichos todos dos hiperônimos. E palmípedes, olha essa palavra, eu tirei lá do Rui Barbosa essa palavra, fala a verdade? Eu acho que o palmípede fica para pesquisa aí. Agora eu não vou mexer com isso, mas eu acho que o palmípede diz respeito apenas à galinha, ao pato e não ao sabiá.
Fica para a pesquisa de vocês, não vou mexer com isso, deixo aí a curiosidade para você saber a que exatamente se refere essa palavra. Eu acho que tem a ver com ave, evidentemente que tem a ver com ave, mas eu acho que tem a ver com essas avezinhas aí que não alçam longos voos, né? Se bem que o pato voa bastante, né? Sei lá, pesquisa aí, isso aí é para vocês, tá? Mas é uma categoria em que você consegue colocar hipônimos. Essa é a lógica, isso é importante. Bom, podemos falar em outras coisas, né? Podemos falar em avião, podemos falar em barco, a gente já estava falando disso mesmo agora. Avião, barco, motocicleta. E usar o hiperônimo meio de transporte para incluir elas todas. Mas por que eu estava falando que isso é importante para as redações, né? Isso é importante para você evitar repetição de termos mesmo. Bom, tem aqui um texto para a gente dar uma lida aqui. Embaçado, mas acho que dá para a gente ler. Esse aqui é um texto lá do Aloysio Azevedo, do Cortiço. Tá? É um exercíciozinho que a gente tem para fazer, para a gente não ficar só na parte teórica, em que a gente traz alguns hiperônimos aqui. Tá? Vamos dar uma lida rápida no que tem aqui? Lá do Cortiço, do Aloysio Azevedo. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério. O Jerônimo é um português que vem para o Brasil e se apaixona pela Rita Baiana. Esse aqui é o contexto. Quem leu o Cortiço vai lembrar desse negócio, hein? O Jerônimo, português que veio para o Brasil no século XIX, foi morar lá no subúrbio do Rio de Janeiro, perto de uma pedreira. Ele era casado, um cara respeitoso com a mulher, respeitável diante de toda a sociedade, mas se encantou com uma mulata no Brasil, a tal de Rita Baiana, uma das personagens mais sensuais da nossa literatura. E aí o que acontece é essa encrenca aqui, ó. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, vou acompanhando, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva, que não se torce a nenhuma outra planta, era o veneno e era o açúcar gostoso, era o saputi mais doce que o mel, era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo, ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa atmosfera, numa fosforescência afrodisíaca. Aloysio Azevedo Cortiço. Olha como ele caracterizou literariamente essa mulher e a sensualidade que emanava da tal de Rita Baiana, né? E aí, a perguntinha não é sobre literatura, é sobre os hiperônimos e hipônimos. Olha lá, o conceito de hiperônimo, vocábulo no sentido mais genérico à relação ao outro, o hiperônimo é o hiper, o grande, né? Aplica-se a palavra planta em relação à palavra palmeira, trevos e baunilha, ok? Ele já disse e deu até exemplo. Todas presentes no texto. Tendo em vista a relação que estabelece com outras palavras do texto, constitui também um hiperônimo. Qual dessas opções aqui? Vamos ver? Alma, impressões, fazenda, cobra ou saudade? Olha aqui, ó. Olha, vamos para a resposta uma vez, né? Olha essa palavrinha aqui. Impressões. Vamos ver onde ela está no texto? Está aqui, ó. Achei ela aqui. Para que servem impressões aqui? Vamos dar uma olhada? Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu. As impressões estavam sintetizadas na figura da Rita Baiana. E aí coloca os 2 pontos e começa a enumerar quais eram as impressões. As impressões sempre enumeradas por uma expressão anafórica. O que é anáfora mesmo? Anáfora é repetição de termos, né? Aquela repetição de termos. Olha a repetição de termos aqui. Ela era a luz ardente. Essa é a primeira impressão.
Ela era o calor vermelho. Outra impressão. Era o aroma. Olha como ele vai repetindo era. Isso que é anáfora, né? Era a palmeira virginal. Era o veneno. Era o açúcar gostoso. Era o saputi. E ele continua no era aqui. Repetição do era. É como esse texto literário se organiza por meio de anáforas. Todos esses era são hipônimos, hipônimo, categoria menor, das impressões, categoria maior. Portanto, a resposta é a letra B nessa mesmo, tá? Olha como isso aparece no Enem aí, hein? Muito bem. Análise feita. Vamos aqui para a próxima parte. Ainda falando sobre semântica, a gente tem os conceitos de paráfrase, denotação e conotação. Vamos ver como que funciona isso aqui? Paráfrase. Você já deve ter feito uma paráfrase, né? Já lá desde o ensino fundamental, você deve mexer com isso aqui. Do que se trata? Olha lá, a paráfrase é a tradução de um texto com palavras diferentes. E a exemplo dos sinônimos, não tem um sinônimo perfeito, não tem uma paráfrase perfeita. Então, a paráfrase é quando você explica com suas palavras o sentido de um texto. Você troca a roupa do texto, mas os significados permanecem o mesmo. Trata-se de uma paráfrase. Beleza? A gente vai ver um exemplo. Então, por enquanto, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nos conceitos de denotação e conotação. Conceitos com os quais vocês devem estar bastante familiarizados, né? Então, vamos lembrar lá o que é a conotação, o sentido conotativo e o sentido denotativo. A denotação diz respeito ao sentido literal de um termo, de uma palavra. Por exemplo, noite. Noite, literalmente, é o intervalo entre o pôr do sol e o nascer do sol. Noite, intervalo entre o pôr do sol e o nascer do sol. O sentido literal de noite é esse. O sentido conotativo tem a ver mais com o sentido figurado, o sentido literário, que nos permite a imaginação correr mais solta e não ficar só, é exemplo do Recruta Zero, que a gente viu agora há pouco, né? Não ficar só ali naquela coisa fixa e rígida do imediato, né? Do escrito. Consegue fazer conotação quem mexe com os pressupostos, quem mexe com os subentendidos, né? Quem não vai além do que está escrito é próprio do sentido denotativo apenas. No sentido figurado, aí eu dou o exemplo de noite significando tristeza e luto, ok? Estava falando aí do tempo que eu fiz seminário. No seminário a gente tinha que ler uma obra espiritual aí da Idade Média, que era A Noite Escura da Alma, que era uma metáfora para falar de um momento de angústia, né? Então usava a noite no sentido da angústia, a noite escura da alma, da angústia, da tristeza, da depressão e coisas assim. Ok? Vamos à frente. Tenho aqui um exemplo do Milor Fernandes. Olha que coisa interessante que a gente tem aqui. O Milor Fernandes, olha que jogo interessante que ele faz. O Milor Fernandes é um escritor que o UOL mantém o site do Milor Fernandes ainda hoje no ar, né? E é legal vocês conhecerem esse autor, porque esse autor ele tem uma jogada, ele brinca com o valor semântico das palavras de uma maneira admirável. Então, vale muito a pena ler Milor Fernandes, que é um grande frasista. E nas frases, para você fazer treino de semântica, assim, as frases do Milor Fernandes são fora de série, porque ele tem uma capacidade de condensar muito significado em pouca palavra. Ele tem uma capacidade de estimular os pressupostos e os subentendidos, porque ele diz com poucas palavras muita coisa que vai dar uma exercitada bastante útil na sua interpretação de texto. Então, uma dica que eu dou para quem pretende interpretar texto é ler frases, né? Essas frases de efeito. E o Milor Fernandes é um dos caras mais craques para mexer com essas ideias, tá bom? Tem uns exemplos daqui de paráfrases que ele fez de ditados populares, ditados que a gente conhece. Vamos ver se a gente consegue identificar quais são os ditados populares parafraseados pelo Milor? Vamos lá, mas não sem antes de retomar um pouquinho o que é a paráfrase mesmo, né? Vamos lembrar? Paráfrase diz respeito a... O professor vai esquecer, Paráfrase diz respeito
a você enunciar a mesma ideia, o mesmo significado, com palavras diferentes. Tá? A brincadeira que o Milor faz aqui é particularmente engraçado, por quê? Porque o ditado popular, ele sintetiza um pensamento de uma maneira prática, fácil de memorizar, didática e com uma imagem muito poderosa, né? O Milor Fernandes, ele estraga tudo isso e por isso ele gera um efeito de humor, porque nenhum ditado popular se consolida com a linguagem que ele empregou aqui, como vocês já devem ter lido, né? Olha lá, o primeiro deles. A substância inodora e incolor que já se foi não é mais capaz de comunicar movimento ou ação ao engenho especial para triturar cereais. Dá para pescar aí de que ditado popular ele está falando? Será isso, hein? A substância inodora e incolor é água, né? Já se foi, que já se foi, é água passada, água que passou. Engenho para triturar cereais, moinho, águas passadas não movem moinho. Olha ali a brincadeira linguística que ele está fazendo. Então, esse é um exemplo de paráfrase. Tem outros aí, ok? Aquele que se deixa prender sentimentalmente por criatura inteiramente destituída de dotes físicos. Conhecem pessoas assim, criaturas destituídas de dotes físicos? De encanto ou de graça, acha extraordinariamente dotada desses mesmos atributos que outros não lhe veem. Ixi, e essa aí, sai alguma coisa daí? Que ditado popular ele está falando? É o popular, quem ama o feio, bonito lhe parece. Olha isso, hein? Paráfrase. Ainda outra terceira, de unidade de cereal em unidade de cereal, a ave de crista carnuda e asas curtas e largas da família das galináceas, aí a gente já falou delas, abarrota a bolsa que existe nessa espécie por uma dilatação do esôfago. Gente, que sofisticação linguística é essa para falar de um ditado popular? Ele mata a ideia de ditado popular, né? Do gênero ditado popular. Ficou fácil, essa não é tão complicada, de grão em grão a galinha enche o papo. Vamos para 4? O espírito das trevas não é tão destituído de encantos e graças físicas quanto se representa por meio de traços e cores. Peraí, que agora eu tive dificuldade. O espírito das trevas não é tão destituído de graças físicas quanto... o diabo não é tão feio quanto parece? Acho que é isso, né? Coisa assim, o diabo não é tão feio quanto parece. É isso mesmo. O diabo não é tão feio quanto parece. É isso mesmo. Ou o diabo se veste de anjo de luz, sei lá, coisa ali. 5. Quando o sol está abaixo do horizonte, a totalidade dos animais domésticos da família dos felídeos, são de cor mescla entre branco e preto. Essa eu sei. O sol, quando o sol está abaixo do horizonte, o que são animais felídeos? São os gatos, né? À noite, todos os gatos são pardos. Aí, é muito sofisticado, né? Então, a paráfrase é dizer, com outras palavras, aquilo que foi dito de uma outra maneira, né? Vamos aqui para o significado contextual. Olha aí. O que a gente tem para falar sobre o significado contextual? O que a gente já apontou lá no começo da aula, hein? Não sei se você vai lembrar. Eu estava dizendo para você que interpretar alguma palavra, alguma expressão é muito dependente. Interpretar uma palavra ou expressão é muito dependente do contexto. Ok? Tem palavras que você só vai captar o significado delas pelo contexto. Acontece muito quando a gente está lendo, né? Nem sempre a gente lê com o dicionário na mão, até porque se a gente for ler um livro com o dicionário na mão, nossa, a minha leitura vai ficar atrasada, reticente, picada, travada e não flui. Então é muito necessário, você que é minimamente leitor já passou por essa experiência, de ler e ao ler se deparar com palavras que você não conhece e pelo contexto você dá uma deduzida mais ou menos no significado e toca o barco, vai para frente, né? Esse é um expediente
racional, razoável, seguro que a gente deve fazer ao ler, ok? Porque atrapalhar a fluidez o tempo todo por conta de recorrer ao dicionário, ainda que você tenha isso no celular, seja rápido que você mexer e procurar o significado, nem sempre é o melhor recurso. É melhor passar e tentar captar o significado contextual. E algumas palavras só são possíveis interpretar o significado delas pelo contexto. Eu tenho uma pergunta aqui antes da gente ler esse soneto. A pergunta está formulada em vermelho aí. Eu quero saber o seguinte: o que é ou quem é ou o que é um vilão? A princípio você sabe do que eu estou falando. Mas peraí, se você ler esse soneto do Bocage, poeta português Bocage, lá do arcadismo português, aquele boca suja que falava um monte de barbaridade feia, se você ler o que o Bocage está falando nesse soneto, que nesse não tem nada de feio, né? Eu não ia colocar uma coisa pornográfica do Bocage aqui para a sua aula. Mas se você ler aqui, você vai perceber que esse vilão que você conhece nada tem a ver com o vilão de que ele fala no soneto. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Ele vai fazer uma comparação entre o vilão e o cabra que mora na corte. O tempo todo, né? Essa polarização aí. Olha lá. Nos campos o vilão sem susto passa. Inquieto na corte o nobre mora. O que é ser feliz, aquele. O que é ser infeliz, aquele ignora. Aquele o vilão. Este, o cara que vive na corte, encontra nas pompas a desgraça. Aquele, o vilão, canta e ri, não se embaraça com essas coisas vãs que o mundo adora. Este, ó cega ambição, 1000 vezes chora porque não acha bem que o satisfaça. Aquele, o vilão, dorme em paz no chão deitado. Este, no ebúrneo leito precioso, nutre, exaspera, velador cuidado. Triste sai do palácio majestoso, se hás de ser cortesão, mas desgraçado. Antes, ser camponês e venturoso. Venturoso é feliz. Então, antes, ser camponês e venturoso. O que é o vilão, hein? Dá para agora sacar o que é o vilão pelo contexto? Gente, se você entender um pouquinho de arcadismo, isso aqui vai ajudar. O arcadismo lá da literatura do século XVII, literatura do século XVIII, anos 1700, o arcadismo. O arcadismo não contrapõe a vida no campo e a vida na cidade? Contrapõe. A vida no campo, que é o locus amenus, não é melhor que a vida na cidade? Olha como esses saberes estão conjugados, né? A literatura, aí, a escrita e tal. Sim, tem essa contraposição. O vilão é o cara que mora na vila, contraposto ao cara que é o cortesão, que mora na corte, que mora na cidade. Então o vilão não é um nego ruim, maldoso. Por isso que o vilão que está sossegado, o vilão que mora na vila distante da cidade. Ok? Pelo contexto, a gente tem que propor uma nova leitura da palavra vilão. Não é malfeitor aqui, não tem nada a ver com isso, hein? Ok? Olha, chegando no fim, hein? Estamos acabando aqui. Já suponho que é o último slide que a gente tem para ver. Ixi, tá no fim. É isso aí, é o último. A gente tem o sentido e o efeito de sentido. Mas mais do que tratar de sentido a gente já veio discutindo o tempo todo o que é sentido. Sentido é o significado, é a ideia trazida à mente pelo vocábulo, né? Pelo texto. Então é o sentido. A semântica trabalha com sentido. Agora eu queria falar aqui para vocês de algo que ao longo da nossa conversa a gente já tocou. Os efeitos de sentido, né? Vamos falar dos efeitos de sentido. Como eu havia dito lá, no sinônimo e nos antônimos, a gente não tem sinônimo perfeito. Então essas palavras que todas aqui que vocês veem nos exemplos da tela, todas elas dizem respeito mais ou menos à mesma coisa, elas não têm assim aquela equivalência perfeita, né? A exemplo do que eu disse para vocês do lixeiro e do coletor, você tem matizes de significado que tornam essa sinonímia um pouco distinta uma da outra. As palavras têm efeito de sentido. É o que eu chamei lá atrás de conotação. Olha aí a definição de efeito de sentido. Efeito de sentido.
Impressão causada por determinada palavra ou expressão. Há palavras com praticamente o mesmo sentido, mas que apresentam diferentes efeitos de sentido. Há palavras com praticamente o mesmo sentido, sinônimos, mas que apresentam diferentes efeitos de sentido. Eu trouxe uns exemplos para a gente dar uma olhada aqui nessas palavras. Por exemplo, mentiroso. Quando eu digo de alguém, quando eu falo que alguém é mentiroso, eu estou usando uma palavra forte para conotar que fulano ali falta com a verdade, né? Faltar com a verdade, inclusive, é uma suavização, né? É um eufemismo. Mentiroso tem um elemento negativo. É uma palavra que tem um campo de significação assim mais pejorativo também. Aí eu vou dizer um sinônimo de mentiroso, pretendendo atenuar a coisa, né? Suavizar. Vou dizer, esse cara é um esquivo. Esquivo diz respeito à mentira também, só que é mais suave. Um loroteiro. Quando eu digo que alguém é loroteiro, que ele conta lorotas, ele inventa histórias. Eu também estou atenuando o fato do cara ser um mentiroso. Né? Em determinados contextos, isso é uma atenuação. O loroteiro tem até um elemento folclórico ligado a ele. Ele conta lorotas, histórias inventadas. Tem até um elemento de criatividade junto aí nessa ideia. O enganador. O enganador é o quê? O efeito de sentido que acentua a intencionalidade. Então, o cara é um enganador. Cuidado, o cara é um enganador. Então, o enganador parece que acentua a intencionalidade de dizer mentiras. Então, a palavra que tem um efeito de sentido mais pesado, quando a gente vai se referir ao mentiroso. Simulador. Simulador, fica uma coisa mais neutra, mas ainda faz alusão à mentira que o cara diz. Ardiloso. Ardiloso dá um efeito de sentido que dá um destaque, há alguma coisa que ressalta a intencionalidade dele falar mentira. Ardiloso é como se ele maquinasse, ele planejasse a mentira a ser contada. Fabulista. Fabulista tem um efeito de sentido que destaca até um aspecto positivo da mentira. Tipo, o cara criativo, que fabula, cria, inventa, né? Impostor, o efeito de sentido que talvez intensifique o que é o mentir, né? Impostor, uma palavra que a gente usa até num tom mais acusatório. E, olha aí, essa aí que é a palavra mais nova que o pessoal tem usado ultimamente, que é o mitomaníaco. É o efeito que dá um efeito de sentido, que dá até um caráter doentio ao mentir. Ele é mitomaníaco, ele faz isso com regularidade, ele vive mentindo, etc. É isso aí, pessoal. Olha, o que temos para falar sobre semântica se esgota aqui. Penso que isso pode ajudar vocês. Assistam essa aula aí mais uma vez, né? É legal estar atento a essas questões. O Enem busca muito por efeitos semânticos, né? Você sempre vai olhar a questão lá que fala efeito semântico produzido por... ficar atento com essas variações, hipônimo, hiperônimo, paráfrase, saber bem a diferença entre pressuposto, subentendido. Se não ficou claro, dá uma olhadinha lá, você vai conseguir, por meio das aulas, uma visão geral aí do que a gente comunicou. No mais é isso, agradeço pela atenção, tchau, muito obrigado, abraço.